Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre hepatites virais. A hepatite viral é um processo inflamatório agudo do fígado que pode ser provocado por vários agentes etiológicos. Dependendo do agente etiológico, nós vamos ter um tipo de hepatite e um tipo de transmissão. Por exemplo, a hepatite A é uma hepatite transmitida por via fecal e oral, muito comum em crianças. A hepatite B, a hepatite C são transmitidas por via parenteral, podendo ser por transfusão sanguínea, por exemplo. A hepatite D, ela é causada, pelo agente delta, né, pelo vírus delta, e ela vai estar ligada à hepatite B, tá? Mas só estou dando uma introdução sobre o assunto, eu vou falar detalhadamente sobre cada um. E a hepatite E, ela também é transmitida pela via fecal e oral. Algumas hepatites são mais comuns no Brasil do que outras, e algumas são mais graves que outras, dependendo do tipo do vírus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. A hepatite A, como eu falei para vocês, ela é transmitida pela via fecal oral. Então, o vírus ele entra no organismo através do aparelho digestivo, sem causar lesão a esse aparelho, e é enviado para o fígado pelo sistema porta hepático. E lá no fígado ele consegue então se instalar e se multiplicar. O vírus causador da hepatite A é a hepatites A, é o vírus hepatites A, e ele tem algumas características interessantes, como por exemplo, resistência ao calor, ele consegue se manter infectante a uma temperatura de 60 graus Celsius por 10 minutos, e ele também é resistente ao pH baixo, e isso também auxilia na sua disseminação e na sua infecção, porque ele consegue manter efetividade mesmo em pH 1, ou seja, ele consegue se manter efetivo mesmo passando pelo estômago, que tem um pH bem baixo. Então, essa característica dele é interessante e esse é o modo dele conseguir infectar o nosso organismo. A hepatite A, ela apresenta 6 genótipos diferentes, que vai do 1 ao 6, com subtipos. O 1, ele vai ter um A e um B, o 2, 2A e 2B, e o 3, ele tem os subtipos 3A e 3B, sendo que os mais prevalentes no mundo são os do tipo 1A e do tipo 3, tanto 3A quanto 3B. Subtipos, né, pessoal? Então, como eu já comentei com vocês, a transmissão ela vai acontecer por via fecal oral, ela pode ser diretamente de um indivíduo contaminado para outro, ou pode ser através de alimentos ou água contaminada. Então, o vírus ele entra pela veia porta hepática e ele vai se disseminar no nosso fígado. Ele vai causar necrose celular do parênquima, ele pode causar proliferação das células de Kupfer, que são células que estão intimamente ligadas à circulação, que elas ficam aqui bem próximas à nossa veia hepática, e a partir do momento que tem a proliferação dessas células, a circulação ela é modificada e o fígado acaba tendo que aumentar o tamanho para poder auxiliar na circulação sanguínea. Além disso, com as lesões hepáticas, nós vamos ter um aumento de macrófagos, linfócitos e neutrófilos nessa região para tentar combater o vírus e tentar também, né, combater a proliferação errada dessas células de Kupfer. O período de incubação dessa doença é um período longo e leva de 10 até 50 dias, dependendo do estado patológico do indivíduo com a doença.
Faltou um detalhe aqui, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês. Em relação à transmissão, apesar de possível, nunca foi observada a transmissão parenteral. E em relação às lesões, após a cura, a lesão desaparece. Então, após a cura da doença, o fígado ele consegue se regenerar. Uma das características principais da hepatite, como toda hepatite, é a icterícia. Lembrando que a icterícia é aquela coloração amarela da pele, dos olhos, que é causada pelo aumento de bilirrubina na corrente sanguínea. Então, é o principal sintoma de qualquer hepatite, tanto hepatite viral como outras hepatites. O período prodrômico, digamos assim, é aquele que precede a icterícia. Então, desde a hora que você teve o contato com o vírus ou a infecção viral até a icterícia. Então, é o lapso de tempo entre os primeiros sintomas da doença até os sintomas que dá o diagnóstico, que seria a icterícia. E o que os pacientes sentem nesse período prodrômico? Anorexia, febre, náuseas, vômito, fadiga e mal-estar. Esse período aí leva em torno mais ou menos de 10 dias, então a partir do momento que, após esses 10 dias dos sintomas iniciais, nós observamos a icterícia, que é a coloração amarela das membranas mucosas, da conjuntiva. A urina, ela vai estar extremamente escura, porque a bilirrubina ela vai estar circulando no sangue, vai ser eliminada pela urina e por isso ela vai estar bem escuro. E em contrapartida, as fezes vão estar extremamente descoloridas porque a bilirrubina não está sendo eliminada pela vesícula biliar para o intestino. Então, quem dá a coloração escura às fezes é a bilirrubina. A partir do momento que não se tem bilirrubina, as fezes vão ficar bem descoloradas, quase brancas, digamos assim. A pessoa ela passa a ter capacidade infectante 2 a 3 semanas antes da icterícia. Então, às vezes, ela não tem sintomas tão característicos, né? Tem náusea, mas não sabe de jeito o que é, e ela pode contaminar outra pessoa. E termina o período infectante 2 semanas após a regressão da doença, ou seja, após o tratamento, após os sintomas cessarem, a pessoa ainda continua transmitindo por 2 semanas esse vírus. Essa doença é uma doença que, como eu falei para vocês, acomete mais crianças, mas pode acometer adultos, sendo que a doença é mais leve em crianças do que adulto e a recuperação em crianças é completa, não se observando infecções crônicas. No adulto pode-se ter infecção crônica, depende muito do indivíduo e do estado do fígado desse indivíduo antes da infecção. Essa doença é comum em todo o mundo, atinge todas as idades, como eu já falei, repetindo, é mais frequente em crianças e adolescentes. Tem uma distribuição anual uniforme, ou seja, todos os meses do ano. E o reservatório natural é o homem e os primatas. Em relação à sua incidência, depende muito de cada país, mas nos países em desenvolvimento, nós temos de 20 a 200 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos 120 casos a cada 100 mil habitantes, e isso que eu estou falando, essa taxa de incidência, é por ano. Quando a gente fala de teste laboratorial para hepatite A, o mais comum é o teste sorológico, através de ELISA. Nós vamos detectar IgM e IgG. Lembrando que o IgM ele vai aparecer mais na doença
aguda, né? Logo após 3, 4 semanas, nós vamos ter um aumento bem grande de IgG, que ele vai declinar, podendo chegar a níveis não detectados. Depende, é claro, de cada paciente, essas semanas que eu indiquei aqui. Em relação ao IgG, nós vamos ter a persistência dele anos após a infecção e ele acaba sendo o nosso mecanismo de ação, né? Porque nós conseguimos combater novas infecções. Então, o indivíduo que tem hepatite A provavelmente não tenha mais, tenha somente uma vez, porque ele tem anticorpo contra esse vírus. O diagnóstico ele também pode ser feito nas fezes e nós utilizamos aí ensaio imunoenzimático, microscopia eletrônica de varredura, hibridização e também, é claro, o PCR. E nesse caso, nós vamos identificar diretamente o antígeno, ou seja, nós vamos identificar o vírus, porque nas fezes nós vamos ter a presença de vírus. Também pode ser utilizado esses diagnósticos para observar se a água está contaminada, se o alimento está contaminado, ou até mesmo o objeto. Em relação ao tratamento, nós podemos fazer profilaxia utilizando imunoglobulina humana, que auxilia muito no combate ao vírus. E quando a gente fala de prevenção e tratamento, além da higienização das mãos, do saneamento básico, do tratamento de água, nós temos, desde 2014, a vacina para hepatite A. Essa vacina ela é fornecida pelo SUS. Então, provavelmente, se vocês olharem a carteirinha de vocês, vocês têm essa vacina lá na tua carteirinha. Antigamente, ela era fornecida para crianças de até 2 anos. A partir de 2017, a campanha foi ampliada e começou-se a fornecer a primeira dose aos 15 meses ou 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, antes da criança completar 5 anos. E hoje eu acredito que nós temos uma imunização muito grande, porque é uma vacina obrigatória lá na tua carteirinha. Com certeza vocês vão ver essa vacina aplicada em vocês. A hepatite B, por sua vez, é transmitida pelo hepatites B vírus. Esse vírus ele é bem mais resistente que o vírus da hepatite A, ele consegue se manter aquela temperatura de 60 graus durante 5 horas. Lembra, a hepatite A era 10 minutos, esse aqui consegue ficar por 5 horas viável nessa temperatura. Quando nós falamos de autoclavação, que é 121 graus Celsius, ele consegue se manter viável. Então, nós precisamos fazer uma autoclavagem dos materiais por 30 minutos a 60, né, com hipoclorito de sódio para poder destruir e deixar ele como um vírus não infectante. Senão, ele pode continuar sendo infectante. Então, ele é muito resistente à temperatura. Nós temos que 60 a 80% dos pacientes não apresentam nenhum sintoma, ou seja, o vírus ele fica na forma subclínica, e de 20 a 35% desses pacientes apresentam a icterícia, sendo que 90 a 98% dos pacientes conseguem se recuperar totalmente da infecção. Porém, temos uma porcentagem razoável de 2 a 10% dos pacientes que evoluem para uma doença crônica. Então, o paciente tem que conviver com essa doença por um longo tempo. E ainda temos que a hepatite B pode causar hepatite severa ou fulminante em 0,1 a 1% dos pacientes que são acometidos por ela. Em relação à transmissão, como eu falei para vocês, essa transmissão de hepatite B vai acontecer normalmente
pelo sangue, então pode ser o contato percutâneo com sangue ou algum objeto infectado, como por exemplo seringa, e também ela pode ser transmitida por contato sexual ou por transmissão perinatal, quando a mãe transmite para a criança durante o parto. Então, nós temos a transmissão através das mucosas, sendo que a mais comum, a transmissão mais comum, ela acontece através de sangue contaminado ou pelo contato sexual. O período de incubação, ele varia muito, de 35 a 120 dias. Por que nós temos essa variação? Porque depende muito da carga viral que infectou o paciente. Se nós temos uma pequena dose, o período de incubação é maior. Se nós temos uma alta dose de vírus que entrou na circulação, o período de incubação é menor. E como que é o mecanismo de lesão no fígado? Esse mecanismo está muito envolvido com o sistema imune. O que acontece? O vírus, quando ele contamina o hepatócito, ele faz com que ocorra um aparecimento ali no hepatócito, do antígeno de superfície, que nós chamamos de HBsAg. Então, esse antígeno de superfície, ele fica nos hepatócitos e os nossos linfócitos T citotóxicos vêm combater essa célula e acaba matando os hepatócitos e, consequentemente, causando lesão no fígado. Então, está muito ligado ao sistema imune do indivíduo essa lesão. Na hepatite B, nós podemos ter lesão extrahepática e é comum em 10 a 20% dos pacientes apresentarem vasculite necrotizante aguda, glomerulonefrite e acrodermatite papular de infância. Além disso, esse vírus ele está muito ligado a carcinoma hepatocelular, com uma sobrevida variando de 25% a 60%, e ele também pode causar cirrose hepática. Em relação à epidemiologia, essa doença também é comum em todo o mundo. Em 2015, existia mais de 250 milhões de portadores assintomáticos dessa doença em todo o mundo, sendo que 25% desenvolveram uma hepatite crônica ativa e nós tivemos 1 milhão de mortes por hepatite do tipo B. Essa infecção, quando acontece durante a infância, normalmente se desenvolve para uma infecção crônica, porém, uma infecção em adultos tem uma maior probabilidade de doença hepática, de carcinoma hepatocelular e de cirrose. Como grupo de riscos que tem uma maior probabilidade de ter hepatite B, nós temos usuários de droga, profissionais de saúde, promiscuidade e recém-nascidos de mãe infectada. Antigamente, nós tínhamos uma grande possibilidade em pacientes multitransfundidos, que são pacientes que recebem diversas transfusões de sangue, por serem hemofílicos, ou até mesmo pacientes que foram submetidos a transplante e hemodiálise. Mas hoje, graças à obrigatoriedade de fazer uma triagem no sangue dos doadores para antígeno de hepatite A, essa transmissão ela é menos frequente, quase inexistente. O antígeno de superfície, que é observado nos hepatócitos, ele também já foi detectado na saliva, no lavados da nasofaringe, sêmen, fluidos menstruais e secreções vaginais. Então, a transmissão
ela pode acontecer por via oral ou sexual, tá? Pode acontecer. Então, nós precisamos considerar que qualquer fluido corporal dos pacientes infectados pode transmitir o vírus para outras pessoas. Então, nós temos que ter um grande cuidado aqui quando nós falamos de hepatite B. O diagnóstico ele pode ser realizado tanto para identificação de antígeno quanto de anticorpo. Lembrando que na infecção aguda nós fazemos a detecção principalmente daquele antígeno de superfície ou anticorpo IgM. Na infecção crônica, nós vamos ter a persistência ainda desse anticorpo de superfície no soro por aproximadamente 6 meses e podemos, é claro, detectar o IgG. O anticorpo anti-HBsAg, ele é um marcador de proteção contra hepatite. Então, a pessoa que tem hepatite e se cura, ela vai ter o anticorpo para proteção. Então, nós podemos dizer que esse paciente ele apresenta imunidade contra a hepatite B. Em relação ao diagnóstico, ele é realizado por ELISA. Mas é claro que nós podemos realizar esse diagnóstico por PCR também, tá? Quando nós falamos de tratamento, atualmente, um dos tratamentos utilizados é o interferon, que é uma glicoproteína que inibe a proliferação viral. Apresenta, porém, diversos efeitos colaterais, como supressão da medula, efeitos neuropsicopáticos, também temos ocorrência de doença autoimune, principalmente tireoide. Nós temos ainda os antivirais. Esses antivirais, eles atuam como inibidores da enzima transcriptidase reversa, tornando defeituosa a cadeia de DNA que o vírus cria dentro da célula do organismo. E essa cadeia defeituosa impede que o vírus se reproduza. Nós temos como medicamento a lamivudina, o tenofovir, adenofovir, telbivudina e também o entecavir. Então, são todos inibidores da transcriptidase reversa. Mas, pessoal, tanto o interferon quanto os antivirais, eles não são indicados para infecções agudas de hepatite B, somente para doenças crônicas onde tem alta carga viral. Por quê? Esse medicamento ele vai suprir a replicação viral, mas ele não vai causar a erradicação completa da doença. Então, não é indicado para doença aguda ou doença crônica com quantidade viral pequena. Quando que os médicos recomendam esse tratamento? Quando nós temos um elevado aumento nas aminotransferases, que são enzimas hepáticas. Também é recomendado quando a replicação viral ela está ativa na doença crônica e também quando há evidências, tanto histológicas como também clínicas, que nós temos uma inflamação grave ou fibrose hepática. Então, lembrando, o tratamento não é recomendado para portadores de doença aguda ou que tenham níveis de aminotransferases normais. Quando nós falamos de prevenção e controle, nós temos 3 vertentes. A primeira delas é a pesquisa do antígeno em doadores de sangue, para que não passe essa doença para outras pessoas que vão receber esse sangue. Geralmente, os receptores, que vão receber o sangue
já são pessoas que têm comorbidades. Então, é extremamente importante a pesquisa desse antígeno no sangue dos doadores. Outra forma de controle e prevenção é a imunoprofilaxia pós-exposição, onde administra-se imunoglobulina humana anti-hepatite B em pessoas que podem ter tido exposição, por exemplo, em infecção perinatal, recém-nascidos, quando a mãe tem o vírus, também através quando a pessoa tem uma exposição acidental, por exemplo, um profissional da saúde que se pica com uma agulha potencialmente contaminada, ou em vítimas de abuso sexual. Então, a partir do momento que você faz essa imunoprofilaxia com imunoglobulina, tem uma grande possibilidade de você neutralizar o vírus e ele não conseguir acometer o indivíduo. Nós temos atualmente também a vacinação, que faz parte do calendário infantil. Ela é administrada algumas horas após o nascimento e é administrada em 3 doses. Então, tem a dose do nascimento e mais 2 doses posteriores. Mas, atualmente, nós temos a vacinação em qualquer idade. Se eu não me engano, até 59 anos, onde a pessoa pode receber a vacina, caso ela nunca tenha recebido a vacina. A partir do primeiro momento que o indivíduo vai ao posto de saúde e observa-se que ele nunca tomou essa vacina, é indicado ele já tomar a vacina para poder estar prevenido, né, da doença. Então, são 3 doses. Quando o bebê já nasce, já é dada a primeira dose e depois é dada mais 2 doses. Se for adulto, tem que dar as 3 doses com um tempinho de diferença. Como eu falei para vocês, vacinação, eu vou dar uma aula só sobre isso, então eu não vou entrar em muitos detalhes durante as aulas sobre isso. A hepatite C, por sua vez, ela é transmitida pelo vírus hepatitis C. Esse vírus, ele pode ser inativado pela exposição ao calor, mas ele consegue, ouçam bem, ele consegue ser viável por até 10 horas a 60 graus Celsius. Cada hora aumenta mais, né? Além disso, esse vírus consegue também ser resistente a 100 graus por 2 minutos. Então, precisa-se fazer um tratamento nesses objetos bem realizado, porque senão ele consegue continuar sendo infeccioso por um grande tempo, mesmo em temperaturas altas, tá? Então, tem que cuidar com isso. Em relação à transmissão, nós observamos que ele pode ser transmitido através do sangue, por produtos ou objetos contaminados com sangue também. E pela via sexual e perinatal. É pouco conhecido, tá? Não se tem muita incidência nessa transmissão, mas ela pode acontecer. Porém, essa transmissão é menos comum quando comparado com a hepatite B. A hepatite B ela é facilmente transmissível por essa via sexual e perinatal. Já a hepatite C ela tem uma transmissão, mas é com menor incidência, digamos assim. O período de incubação ele vai de 7 a 26 semanas e a infecção ela pode variar desde subclínica, sem sintomas nenhum, até fulminante. Geralmente ela é assintomática, porém quando se tem sintomas, os sintomas são muito parecidos com outras hepatites virais. Então, pessoal, quando a gente fala de hepatites, não tem como diagnosticar só clinicamente.
precisa-se fazer uma pesquisa procurando antígeno e anticorpo para poder observar qual vírus causou essa hepatite. Muito difícil poder avaliar somente com as características clínicas, tá? Nós temos que esse vírus, ele acaba persistindo em 80% das infecções e 20% dessas infecções progridem para a hepatite crônica ativa e cirrose. Lembrando ainda que esse câncer ele pode causar câncer primário do fígado. O vírus ele pode ser encontrado em diversas regiões do mundo. Em 2015, ele afetou 185 milhões de pessoas, que equivale a 2,2%. É muita gente da população mundial nesse ano. Normalmente, nos países em desenvolvimento, essa porcentagem é maior, podendo chegar até 20%. No Brasil, 67% dos casos foram registrados em 2015 na região sudeste e 22% na região sul. Quando nós falamos de diagnóstico laboratorial da hepatite C, nós fazemos ela por ELISA ou PCR. Porém, a ELISA ela só faz detecção de anticorpo. Nós não temos ELISA para detecção de antígeno ainda. Então, nós vamos identificar infecção na forma crônica, não sendo adequado o teste de ELISA para esse vírus, tá? Para hepatite C, na infecção aguda. Para infecção aguda, nós utilizamos PCR. Então, no PCR, nós conseguimos identificar o vírus. Em relação ao tratamento, a imunoglobulina, que é muito utilizada em profilaxia de muitas hepatites, como eu já falei para vocês, não é eficaz nesse caso, mas nós podemos utilizar o interferon ou a ribavirina como medicamentos que auxiliam no combate da doença, ou inibidores da protease, como, por exemplo, o boceprevir e o telaprevir. Não existe vacina contra o vírus da hepatite C, porque o vírus ele não se reproduz muito bem ainda no sistema de cultivo do vírus, tornando assim impraticável a produção de vírus para a produção de vacinas. É claro que nós temos uma grande modificação nas vacinas nesses últimos meses, né? Então pode ser que daqui a alguns anos nós consigamos produzir uma vacina para a hepatite C. Outro problema, além da produção do vírus em laboratório, do cultivo do vírus, é também a diversidade genética desse vírus. É muito difícil desenvolver uma vacina para um vírus que tem tanta diversidade, mas nós temos aprendido muito com vacina nesses últimos meses e eu acredito que logo esse último conhecimento nosso vai ser muito bem utilizado para a produção de outras vacinas virais. Então, a melhor prevenção atualmente é prevenir a transmissão. Então, cuidar para não se perfurar, cuidar também quando fala de transfusão sanguínea, os mesmos cuidados que eu falei da hepatite B. E agora nós vamos falar da hepatite D. Essa hepatite ela é causada pela hepatite delta vírus. Nós conhecemos pelo menos 3 genótipos desse vírus. Ele é considerado a forma mais grave de hepatite.
dificilmente nós conseguimos diferenciar clinicamente ou histologicamente esse vírus que causa essa hepatite de outras hepatites. Então, precisa-se de uma pesquisa mais aprofundada. Outra coisa interessante desse vírus, sempre está associada à presença do vírus da hepatite B, tá? Sempre vai estar associado. Além disso, a transmissão ocorre pelo sangue ou produtos de objetos contaminados com sangue, que contém, é claro, hepatite D. O período de incubação leva de 3 a 7 semanas e nós temos que os sintomas também aparecem entre 3 e 7 semanas, como fadiga, letargia, anorexia e náusea. Após esses sintomas, nós conseguimos ver a fase de icterícia. Como eu falei para vocês, a hepatite D, hepatite delta, né? Ela está sempre associada à hepatite B. Ela pode acontecer de forma simultânea ou como co-infecção, quando o paciente pega as duas hepatites juntas, ou quando o paciente já é infectado pela hepatite B e se infecta pela hepatite D, que nós chamamos de superinfecção. Quando ocorre essa superinfecção, nós vamos ter uma hepatite aguda severa. O período de incubação é muito mais curto e essa hepatite geralmente é fulminante, crônica ativa e acaba ocasionando cirrose hepática. Então, é bem preocupante quando nós falamos de hepatite delta, porque ela é muito mais grave que as outras hepatites, até porque ela está associada à hepatite B, e isso faz com que os dois vírus acabem tornando essa doença mais letal. Essa doença ela não é tão comum no mundo inteiro, tá? Ela vai ter em alguns lugares com maior incidência. Então, nós vamos ter alta prevalência no Mediterrâneo, no leste da Europa, no Oriente Médio, no norte da Ásia Central, no leste e centro da África e também em algumas ilhas do Pacífico Sul e na bacia amazônica. É claro que, se for ver, ele está espalhado pelo mundo inteiro, mas ele vai ser mais concentrado nessas regiões que eu citei. Como essa doença ela é mais severa que as outras hepatites, ela é que mais causa mortalidade, de 2 a 20%. Tá? Então, tem que se ter um grande cuidado em relação a ela. Não é uma doença típica transmitida sexualmente, porém, observou-se uma alta prevalência em prostitutas. Então, apesar de não ser típica, ela pode ser, sim, transmitida sexualmente. Quando nós falamos de diagnóstico laboratorial da hepatite delta, nós podemos fazer exames sorológicos utilizando o ELISA para pesquisa de IgM anti-HB ou pesquisa de RNA ou vírus por PCR. Na superinfecção, nós vamos ter altos níveis de IgM anti-H delta. Não existe nenhum tratamento específico para essa doença. Já foi observado que as terapias para hepatite B podem ser efetivas para o tratamento dessa hepatite delta, até porque elas estão associadas. Mas a única droga aprovada para o tratamento é o interferon alfa. Então, somente esse medicamento está aprovado atualmente. Quando nós falamos de prevenção, todas as medidas utilizadas para prevenir hepatite B devem ser consideradas como medidas de prevenção para a hepatite delta. E para finalizar, prometo que a última hepatite que eu vou falar
É hepatite E. Antigamente essa hepatite era conhecida como hepatite não A, não B. Mas hoje nós sabemos que ela é transmitida pelo vírus hepatite Z. Ela é, ouçam bem, a principal causa de hepatite viral em jovens adultos, tá? Então, é a principal causa, principalmente em pacientes com idade de 15 a 45 anos. A principal via de transmissão é a via fecal-oral. O período de incubação do vírus da hepatite E é em torno de 2 a 9 semanas. Ele vai se replicar no hepatócito e vai ser liberado pela bile, né? Igual a hepatite A. Só que aqui nós temos uma diferença. Esse vírus, ele é degradado pelas proteases presentes no nosso intestino, principalmente a tripsina. E isso faz com que nós tenhamos uma pequena concentração desse vírus nas fezes. Então, lá no intestino, ele acaba sendo degradado. Nós temos uma transmissão baixa quando comparado com a hepatite A. Então, nós não temos, assim, um alto índice de epidemia desse vírus, perto da hepatite A, que a epidemia é muito maior. Essa infecção pelo vírus hepatite E pode ser desde subclínica até fulminantes, sendo que os sintomas são icterícia, como qualquer outra hepatite, anorexia, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, dores abdominais, náusea, vômito e febre. A mortalidade, ela gira em torno de 1%, porém, tem que se ter cuidado em mulheres grávidas. Pode chegar até 20% a mortalidade, gente. Pense principalmente em mulheres que estão nos últimos estágios de gravidez. Então, dependendo do estágio, a probabilidade de mortalidade é maior. Então, nos últimos meses de gravidez, tem-se uma probabilidade maior de morte. Então, tem que cuidar, pessoal, né? Mulheres, meninos, sempre que vocês tiverem oportunidade de conversar com uma mulher grávida, explicar para elas a importância da higienização das mãos, dos alimentos, para que essa possibilidade de pegar o vírus diminua ainda mais. Porque aqui vocês sabem, esse vírus, ele vai ser transmitido da forma fecal oral. Então, tem que se cuidar muito com isso, tá bom? Além do alimento contaminado, nós temos que ter um grande cuidado com a água contaminada, tá? Então, tem que se cuidar muito com isso, porque a água contaminada, ela acaba transmitindo com maior facilidade esse vírus. No Brasil, nenhuma epidemia até o momento foi registrada, porém, até entre 99 e 2011 foram registrados 967 casos de hepatite E, sendo que também foi diagnosticado aqui no Brasil o vírus em suínos em várias localidades do país. O diagnóstico ele pode acontecer por ELISA, para detecção de IgM e IgG, sendo que nós conseguimos a identificação de 90% das infecções agudas através de identificação de IgM, quando o paciente é amostrado ou o sangue é coletado até 4 semanas após o início da doença. E podemos observar IgG na concentração máxima entre 2 a 4 semanas depois do contato com o vírus.
A imunomicroscopia eletrônica, ela é pouco sensível, então nós não temos um diagnóstico tão preciso por esse método. Mas nós temos sempre, é claro, o PCR, que auxilia na identificação do vírus, tanto no sangue quanto nas fezes. Em questão de tratamento, prevenção e diagnóstico dessa doença, nós estamos bem precários, porque não tem tratamento específico. A gama-globulina não mostrou efetiva na prevenção da infecção e não existe vacina ainda. Mas existem estudos lá no Nepal, onde ocorrem epidemias anuais dessa doença, sendo realizadas para a produção de vacina. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa semana e até a próxima aula.